Eu gostaria de chamar a atenção de todos para a visão do reino de Deus, a visão do alto, a visão dos olhos do Pai. Olhando para essa semente, nós vemos o processo, da transformação. E uma palavra vai dizer para nós lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 9, vai estar escrito assim: como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. E você vai notar também no livro de Lucas, capítulo de número 11, no versículo 22. Vou ler o 21 e o 22 para todos entenderem. Vai estar escrito assim: quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros. Versículo 22, do capítulo 11 de Lucas. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Eu quero pegar essa pequena semente para comparar a visão do reino de Deus. Essa pequena semente de melancia, nota que antes dela virar uma semente, ela tinha uma roupagem, ela tinha uma armadura, Ela tinha ali todo um corpo, a casca, Ela tinha ali o alimento avermelhado, todo em volta dela, protegendo essa semente. E nós vamos comparar ela também com o nosso Senhor Jesus. Ele é igual a essa semente. Ele tinha toda uma roupagem, todo um revestimento que protegia ele. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9 e versículo 9, está dizendo que ele distribuiu, ele doou dos seus bens. Essa sementezinha aqui, ela também teve que doar o alimento. Ela teve que doar o que ela tinha. Ela teve que doar a roupagem dela. Ela teve que doar os seus bens. Assim como diz também que o nosso Senhor Jesus doou dos seus bens, distribuiu dos seus bens. A gente tem que aprender a dar algo para receber algo. E em Lucas 11, 22 está falando justamente sobre também uma armadura. Mas que quando essa armadura é arrancada, é dividido os bens, está falando de algo que nós carrega, está falando de algo que nós tem para doar para mais alguém. E o reino de Deus é semelhante a essa semente, que você passa pelo processo de morte. Você tem que morrer. E quando você morre, já não tem mais parentes perto, já não tem mais vizinhos perto, já não tem mais ninguém perto. Você morre, você seca. Você passa por um período seco, sem nada. E quando você não tem mais nada para dar, quando você não tem mais nada para oferecer, todos saem de perto, todos se afastam. E você tem que passar pelo período de morte. Você tem que morrer primeiro, para novamente agora nós ver o processo da transformação. Essa pequena semente, ela vai crescer. Ela morreu e agora ela está passando pelo processo da transformação. Ela vai crescer. Ela vai voltar dentro de uma roupa novamente. Ela vai voltar dentro de um revestimento novamente. E ela vai voltar a ter algo para oferecer. E quando ela tiver algo para oferecer, pessoas vão se aproximar dela. Então você imagina não somente essa semente de melancia, mas você imagina mesmo uma mangueira, um pé de manga, o caroço de manga. A manga é a mesma coisa. Antes do caroço tem toda aquela roupagem, aquela armadura. Ela tem a casca, ela tem a carne, que nós se alimenta. Então ela ofertou a sua carne, ela doou sua carne, virou um caroço de manga. Quando o caroço de manga seca, ele morre. Ele tem que morrer. Você deixa ele secando no sol, ele morre, para depois ele passar pelo processo de reviver. E quando ele passa a brotar, um novo broto vai se formar uma árvore grande.
E enquanto é só o caroço, ninguém quer o caroço. Todo mundo abandona o caroço. É dolorido o processo, ficar sozinho, não tem ninguém em volta, ninguém perto. O processo de morte. Nós temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. E você vai notar que o caroço, ele cresce. A semente começa a germinar. Começa ali um novo fruto. Um novo fruto começa a germinar. E nisso que está germinando, vai crescendo e vai virando uma árvore. Quando essa árvore grande, ela está tão grande, que depois ela começa a aparecer aos olhos de muitos. E aí ela já tem para oferecer a sombra. E isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Hoje Ele tem sombra para nos confiar. Hoje Ele tem sombra para nos conceder. Hoje o Senhor Jesus recebe passarinhos de todos os cantos. Independente de religião, classe, povos ou nações. Hoje o Senhor Jesus, Ele é grande, Ele é tremendo, ganhou autoridade em todo o universo. Hoje o Senhor Jesus, Ele tem um lugar para receber todos. Ele falou: eu vou preparar um lugar para vós. Na casa do meu Pai há muitos quartos. E hoje o Senhor Jesus, Ele tem muitos lugares para receber aqueles que querem descanso. E Ele mesmo falou: vinde a mim todos que querem descanso, vinde a mim todos que estão com seus fardos pesados, vinde a mim todos que têm fome, têm sede, os enfermos, doentes, os pecadores. Hoje o Senhor Jesus, Ele passou por esse processo de transformação. Ele foi essa semente, Ele doou dos seus bens. Pois é, Jesus falou da carne, Ele falou do vinho, Ele falou do seu sangue. Ele doou dos seus bens. Ele entregou, Ele se entregou. Ele morreu para hoje Ele se tornar uma árvore grande e poderosa. E que ia vir passarinho de todos os cantos, leste, oeste, sul, sudeste, centro-oeste. Ia vir passarinho de todos os cantos. Independente de quem é você, qual religião, ou qual seita, qual placa, independente, o nosso final vai ser sempre parar nessa mesma árvore. E Jesus, Ele virou essa árvore tão grande, que hoje Ele tem para oferecer a sombra, que significa descanso. Todo mundo sabe o quanto é importante achar uma sombra no deserto. Quando você está caminhando 2, 3 dias no deserto sem encontrar uma sombra, e quando você encontra uma sombra, você não vê a hora de descansar, de relaxar. E essa é a visão do reino de Deus. É necessário morrer. É necessário morrer. Temos que morrer. E quando nós morremos, não há pai, não há mãe, não há irmãos, não há vizinho, não há esposa, não há filhos, não há nada em volta da gente. Nós temos que morrer. E quando nós estamos no processo de morrer, nós estamos se entregando ao Pai. Precisamos se entregar ao Pai, se afastar de tudo que é do mundo e ficar com o Pai. Precisamos ficar com o Pai. Olhamos para essa sementinha, o processo belo dela. Ela é tão feinha, tão sequinha, mas que quando ela cresce e torna uma árvore grande, ela tem sombra para oferecer. E muitos vão ver, e muitos vão procurar e vão vir. Depois ela torna a gerar frutos. E a árvore vai dar frutos para se alimentar. Ela começa a ofertar de novo a sua roupagem. Ela começa a ofertar de novo dos seus bens. Nós precisamos entender essa visão do reino de Deus. Ter a certeza de que nós temos uma roupagem, nós temos algo para oferecer. E quando nós temos algo para oferecer, muitos se aproximam de nós. E quando nós estamos passando pelo processo de morte, nós precisamos morrer para o mundo e nascer para o reino de Deus. É quando a gente vai germinando, e a gente vai e começa a brotar um broto, do broto vai virando uma árvore, dessa árvore vai crescendo e vai gerando sombra. Descanso para mais uma nação, descanso para mais um povo. E essa é a visão do reino de Deus perante uma pequena semente. O processo da transformação, da transfiguração. Morrer para uma vida e nascer para uma outra. E se acender ao Pai.
que o Pai venha ver os seus frutos, o Pai venha ver a sombra, o descanso que você tem para mais alguém. Essa é a visão profética a respeito de uma semente, né? E diz que a semente é a palavra, e a palavra não volta vazia. E nós vamos entender que a palavra precisa nos construir primeiro, a palavra precisa germinar dentro de nós primeiro, para nós se tornar uma árvore grande, linda e bela, e poder dar descanso para mais alguém. E todos que verem uma árvore grande, linda e bela, com sombra, vai querer usufruir da sua sombra, vai querer usufruir do seu alimento, do que você tem para oferecer. Então, eu deixo aqui essa pequena reflexão a respeito de uma semente tão pequenina que morreu, secou para se transfigurar, para passar pelo processo da transfiguração, da morte para a vida. Às vezes é necessário morrer. Temos que morrer para nossos costumes. Temos que morrer para várias datas, festividades. Temos que morrer para várias amizades, morrer para vários grupinhos. Nós temos que morrer para alguns costumes, vícios. Nós temos que morrer, simplesmente morrer. Abandonar tudo, pecado, internet, televisão, morrer para ter uma caminhada com Deus e nascer para uma outra dimensão, para uma nova vida, ser um cidadão do reino de Deus, da cidade celestial, ser uma autoridade do governo da Nova Jerusalém. E aí você vai entender a importância de você ver com os olhos de Deus, a visão de Deus, visão profética. O reino de Deus é semelhante a uma sementinha que quando você quer passar pelo processo, você sabe que vai ser dolorido. Vai ser dolorido. A semente sabe que ela vai passar dias ali agora sem a roupagem dela, sem a proteção, sem a carne que ela tinha em volta, sem a casca que ela tinha em volta. A semente vai saber que ela vai ficar sem água um bom tempo. Vai faltar água, vai faltar alimento para ela, nutrientes. Ela vai morrer para depois nascer de novo. Ela vai germinar, vai brotar e vai crescer uma bela árvore e vai dar sombra e aos olhos de muito vai ser vista, vai dar descanso. E assim nós olhamos para o nosso Senhor Jesus. Ele foi aquela sementinha, a primeira sementinha que entendeu que precisaria vir no mundo e morrer para ressuscitar e ser uma bela árvore, uma grande árvore. Toda a profecia falava que ele ia ser um broto novo, o galho, e depois ele se revelou videira. E ele fala: nada podeis fazer se não tiver ligado na videira. Hoje ele é essa grande videira. Ele dá sombra, ele dá alimento. Hoje só tem um caminho, só resta chegar até ele. Uma semente que um dia caiu na terra, um dia precisou morrer para renascer, brotar e ganhar autoridade em todo o universo. A árvore da vida, a árvore do conhecimento, a árvore da sabedoria. Uma simples sementinha, tão pequena, tão humilde, que depois que morre é capaz de germinar, brotar, virar uma árvore, alimentar mais pessoas, dar descanso através da sua sombra. Essa é a visão do reino, uma visão profética. É comparado a uma semente. O processo da transformação, da transfiguração. Você tem que morrer. Você tem que passar pelo processo. E quando você morre, você vai descobrir que todos em volta de você se afastam, somem. Você deve morrer. Que você possa ficar com essa reflexão. Foca na semente. Foca no processo da germinação. Foca no processo da transformação, da transfiguração. Passe você pelo processo da transfiguração.
Doa o que você tem que doar. Entrega o que você tem que entregar. Morra e nasça para Cristo. Nasce para o reino de Deus. Que você possa ficar na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.